Boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em seu coração. Peço perdão, irmãos, era para nós termos começado às 19h30, mas a gente está com um probleminha de internet. Aqui caiu a energia, então a gente está sem a internet funcionando aqui no bairro e a gente está tentando pelo 4G. Então, se houver falhas assim durante o momento aqui nosso, eu peço já perdão para você que estiver nos acompanhando, porque é a internet que está falhando. Esperar o povo entrar um pouquinho, enquanto o pessoal vai entrando, já peço licença para adentrar a sua casa, né? Como eu falei, estava falando no início, né? Nós estávamos com um probleminha de internet. Graças a Deus agora no 4G está indo. Mas a internet que caiu energia no bairro por causa da chuva. Então a gente está sem. Você vê como que nós somos dependentes, né, desse sinal, né? Então, graças a Deus, o 4G está funcionando, mas pode ter algumas oscilações durante A transmissão. a transmissão, né? Então, eu já peço humildemente a paciência de vocês, peço que não desistam. A gente está aí para partilhar mesmo da palavra de Deus esse momento que Deus preparou para nós nesta noite, né? Que você possa ir convidando já os seus familiares, se reunindo, para que a gente possa viver esta noite um momento de graça diante de Deus. Deus tem algo muito bom para nós. Deus sempre tem algo bom para nós. Que está só esperando o momento certo, não dele entregar, mas o momento certo da gente receber. Porque Deus está derramando sobre nós. Como a chuva cai e não escolhe se ela vai regar uma planta boa ou uma planta ruim, se ela vai cair sobre o teto de alguém bom ou de alguém ruim, assim a graça de Deus ela cai sobre todos. Que você possa estar preparando este momento para viver. É um convite que fica para que você possa viver esta noite de graça e de maravilha. Tá bom? Pedimos as vossas orações para que a gente consiga continuar, para que a gente consiga durante esse tempo, né? Que como outros que entraram, caiu nossa internet, nós estamos no 4G, está oscilando um pouco, então eu peço humildemente mesmo a paciência de vocês. Mas aqui não desista mesmo e reze para que a gente consiga viver este momento de graça, tá bom? Bom, então a gente vai, né, com a graça de Deus, dando boas-vindas a você que está chegando, né? É uma alegria para nós, né, como todo ano, partilhar a palavra de Deus na Semana da Família. Somos família, como você é família, e é uma alegria para nós partilhar a palavra de Deus com as famílias. Então hoje nós iniciamos essa noite, já iniciamos mesmo clamando a Santíssima Trindade. E eu convido você que está aí na sua casa, onde você está, talvez no trabalho, onde você está, a traçar sobre você com fé o sinal do cristão, clamando mesmo a presença da Santíssima Trindade sobre você, a sua casa, a sua família. Iniciamos então essa noite de bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, eu sou a Denise Maurício. E eu sou o Maurício da Denise. Nós somos aqui da cidade de Alumínio, graças a Deus. Participamos aqui da paróquia São Francisco de Paula. Somos servos do grupo de oração jovem São João Paulo II, na Renovação Carismática. E amamos de maneira muito especial todo o trabalho com família, porque a família é a base de tudo. Então, é uma alegria mesmo. Quando eu digo isso, eu não estou sendo demagoga, não estou falando de coração. É uma alegria para nós partilhar em família. O nosso ministério, ao qual nós trabalhamos dentro da Renovação Carismática por muito tempo, é justamente o ministério para as famílias. A gente trabalha, é o ministério que nos, digamos assim, é o ministério que é raiz para nós, né? Que é do coração. Que é do coração. E com a graça de Deus é uma maravilha poder partilhar a graça na nossa vida, na sua, na minha. Então que você possa experimentar
tudo aquilo que Deus tem para você e para nós nesta noite. Então nós já vemos aí, né, de alguns dias partilhando, né, a palavra de Deus, alguns outros irmãos, alguns outros casais já partilharam. Então nós já vimos aí temas como amados e chamados por Deus, família e matrimônio, família e educação. E hoje o tema que o Senhor preparou para nós é família e compromisso com a vida. Esse é o tema para nós partilharmos hoje. Então, é nós termos o compromisso com a da nossa casa, dentro da nossa família. E nós vamos começar aqui com a nossa oração inicial, que diz assim: eu convido você a fechar os seus olhos, acompanhar essa oração. Como nós não temos como escrever aqui para você acompanhar, eu convido você a fechar os seus olhos e rezar conosco, com o coração, essa oração, que diz assim: Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito do Pai, vós nos destes a vida e nos revelastes o verdadeiro amor, transbordante e inesgotável, que brota da família trinitária. Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade desse amor, generoso e gratuito, sempre aberto à vida, e como igreja doméstica, sermos fermento de vida nova para a sociedade. Que nossa casa possa estar a serviço do vosso reino. Essa é uma resposta que, se estivéssemos todos na igreja, nós responderíamos juntos. Então eu convido você a responder conosco, que a nossa casa possa estar a serviço do vosso reino. Diga isso conosco, que a nossa casa possa estar a serviço do vosso reino. E que de fato a nossa casa, minha casa e a sua casa, possa estar a serviço do reino de Cristo, o reino do nosso Senhor. E cresçamos no compromisso de família humana da Trindade Divina, tornando-nos semelhantes na coragem e sede de vosso Pai adotivo, São José, e de vossa Mãe, Santíssima, a Virgem Maria, cujo coração abriga e protege todas as famílias do mundo. Nós os pedimos com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. E essa noite, para nós meditarmos a graça de Deus, eu convido você a pegar a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25. Está escrito assim: levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus então contou-lhes uma parábola. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que os despojaram, e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. E igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e o quanto gastares a mais, na volta te pagarei.
qual desses três parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E diante da palavra, dessa parábola do bom samaritano, que muitos de nós já conhecemos, já vemos a partilha dessa palavra por diversas vezes dentro da liturgia, dentro das santas missas, dentro dos nossos grupos que participamos dentro da igreja. Nós já conhecemos essa parábola do samaritano, mas aí muitos podem se perguntar: o que tem a ver a palavra do bom samaritano com a família? Com esse tema família e compromisso com a vida. Bem, irmãos, aqui Jesus ele nos ensina, ele nos dá uma lição de que nós precisamos, com muito amor, zelar pela vida até mesmo dos nossos inimigos, daqueles que nós não temos tanto apreço e que muitas vezes nem ao menos não temos apreço. Nós às vezes temos até inimizade. Então com essas pessoas nós também precisamos ter o cuidado com a vida. Veja, o irmão tinha sofrido um roubo, estava entre a vida e a morte, estava ferido. E passou ali um inimigo de nação, que daquele tempo os samaritanos eles eram inimigos por questões territoriais, questões históricas, eles eram inimigos dos judeus. E ali passa um samaritano, primeiro passou um sacerdote que não deu a mínima, né? E depois passou o levita, aquele que cantava e também não deu a mínima. E então passa um samaritano que, pela história, era inimigo daquele homem. E o que ele faz? Ele vai... E o Senhor hoje ele traz essa meditação para nós, para que nós, tendo essa palavra como exemplo, como lição para nós de que, independente da afinidade que nós temos com as pessoas, nós precisamos ter o cuidado com a vida, quanto mais com aqueles que estão perto de nós, quanto mais com aqueles que estão aí dentro da tua casa, dentro da tua família. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos ter essa consciência do cuidado com a vida, de saber que a vida, quando nós pensamos em vida, o que nós lembramos? O que você lembra quando você pensa em vida? A primeira coisa que te vem à cabeça? O nascimento, talvez, a gestação. E a família, ela é o seio da vida. Ela é o seio da vida, e na família, a família tem a missão. A missão é até um tema da campanha da fraternidade desse ano, né? Deixa eu até ver aqui para não falar errado. Fraternidade, vida, dom e compromisso. E a família, ela tem o dom e o compromisso de não apenas gerar. Então nós famílias cristãs, você família cristã, família de Deus, não foi feito apenas para gerar vida, apenas para colocar vida no mundo. Não. Nós, famílias cristãs, com princípios cristãos como este da palavra de Deus, nós fomos feitos para gerar, cuidar, proteger e educar. E quando falamos de família, nós lembramos de uma palavra que é a base de toda a família: amor. E essa palavra, ela começa com uma descrição do próprio doutor da lei para Jesus. Como olha só, ele levantou: o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? O que eu devo fazer para me salvar, para ir para o céu? Olha a resposta que não foi Jesus que deu. Quem deu foi o próprio doutor da lei, que não estava longe do caminho porque conhecia a palavra. E vai dizer que ele fala: amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu pensamento. E uma segunda intenção deste amor: e amar ao próximo como a ti mesmo. Meu irmão, minha irmã, só não é capaz de amar o próximo aquele que não se ama. Quando a gente não se ama, a gente não consegue dar amor para o outro. A gente não consegue ir ao encontro do outro. Então nós temos que compreender, porque é nesse contexto que acontece aquela parábola que contou. Veja bem, se eu não me amo, como que eu vou amar o outro? E aí você percebe duas cenas que chamam muita atenção. Primeiro,
um sacerdote. Quando você pensa no sacerdote, você está vendo aqui na passagem qual que é para se salvar? Amar a Deus sobre todas as coisas. O sacerdote prefigura aquele que está mais próximo de Deus. Aquele que faz, que leva as pessoas até Deus. E aquele homem que tinha essa função de levar, que estar próximo de Deus, não foi capaz de amar o próximo. Isso mostra que ele não amou o outro como ele se ama. Isso põe em xeque o amor que se tem por Deus. Ele não amou a vida, porque ele não amava a sua própria. Às vezes ele passou com medo das situações, talvez o amor próprio, entre aspas, assim, o cuidado com a sua vida. Olha, deixa eu sair daqui. E olha que interessante quando nós analisamos aquele homem que caiu na mão dos bandidos. Sendo para Jericó. Nós vemos aqui, ó, de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, a cidade da graça, aonde é o templo santo e sagrado. Jericó é aquele lugar por onde foi justamente a entrada para a terra prometida, aquela terra da perdição, onde a prostituta conseguiu guardar lá na sua casa os judeus, lá, aqueles irmãos que estavam lá olhando como que era a terra que corria leite e mel. E lá, naquela cidade de perdição, que é a primeira grande muralha que foi derrubada com Josué naquela passagem. Então nós temos a cidade da graça e a cidade da perdição. Aquele homem que descia para a cidade da perdição, caiu nas mãos dos bandidos, e aquele que passou, o sacerdote, pensou, pô, ele está indo para a desgraça. Então por que eu vou cuidar dele? Ele não está indo para a graça, ele não está indo para a igreja. E aqui, queria fazer um parênteses, aqui cabe toda a questão de julgamento. Nós não fomos feitos para julgar o outro, irmãos. Você não foi feito para julgar o outro, para analisar se o outro está indo para a perdição ou não, porque quem conhece o coração do homem é Deus. Quem conhece o coração do homem é Deus. Nós não sabemos o motivo pelo qual esse homem descia para Jericó. E aí fica fácil apontar e julgar. Não, ele está indo para a perdição, então que morra. Não é assim. Jesus nos ensina a amar. E ele descendo para aquela situação, aquele sacerdote não foi capaz de ajudar. E depois aparece uma segunda pessoa que também é do grupo da igreja. O levita. O levita naquela época eram os que cantavam os salmos, os cantores. Então estava lá, desceu o ministério de música, cantando, né? Cantando louvores ao Senhor, louvando e agradecendo a Deus, dizendo, ó Senhor, como eu sou teu, sou todo teu, Abá, ó Pai, e cantava. Mas quando viu aquele homem caído, o mesmo julgamento. Um homem que está indo para a perdição foi pego por bandidos, e na consciência deles, olha, foi fruto do pecado. Foi por causa do pecado que ele foi pego. E abandonou aquele homem e desceu. Aí, naquilo que a Denise dizia, desce um samaritano, que não é do grupo religioso deles, mas é ao contrário, é um inimigo. Jesus não pergunta quem foi próximo daquele que caiu nas mãos dos bandidos. Não pergunta, não, aliás, ele não pergunta quem foi o próximo do samaritano. Ele não pergunta quem foi o próximo do sacerdote. Ele não pergunta quem foi o próximo do levita. Ele pergunta para o mestre da lei quem é o próximo daquele que caiu nas mãos dos bandidos. E a resposta é muito simples. Aquele que usou de misericórdia para com ele, porque ele não queria dizer foi o samaritano. Meu irmão, minha irmã, este homem que estava meio morto, olha só, ele não está morto, eu não sei se existe meio morto, né? O que eu sei é existe vivo e morto. Aqui vai dizer que ele estava meio morto, ou seja, estava meio vivo também, né? Mas até aqui ele fala meio morto, não fala que está meio vivo, não. Se ele está meio, é metade para os dois lados. Mas ele frisa que ele está meio morto, ou seja, está mais para lá do que para cá. Nenhuma vida deve ser desprezada. Aquele samaritano sabia disso. E não importa se era judeu, não importa se era grego ou romano, não importa quem era, a situação em que ele encontrou
Diante dele existia alguém que estava sofrendo. A sua vida estava por um fio. Aquele homem parou e cuidou dele. O grande problema é que às vezes a gente não está preocupado de cuidar da vida do outro. Na verdade, a gente cuida das situações da vida do outro. Isso é a coisa mais fácil que tem. Diz que não é? Cuidar das coisas da vida dos outros é a coisa mais fácil, né? Tem gente que, se a gente pudesse arrumar um gatinho lá que tem 7 vidas, a pessoa cuidava das 7 e dava conta ainda de mais umas 30 ali, se pudesse. Mas aquele homem teve o cuidado com a vida daquele que estava padecendo. Diante da sua casa, diante da sua família, muitas vezes, gente, é muito duro. Muitas vezes a gente acha que as pessoas de dentro da nossa casa são rivais. Eu acho que a pessoa que está do meu lado é rival. Então começa uma disputa familiar por causa do esposo, esposa, cunhado, cunhada, nora, neto. E fica uma disputa entre irmãos. Não é seu rival. Ele é aquele às vezes que está sofrendo. Ele, às vezes, você nem sabe. Você está julgando naquilo que a Denise falou. Porque ele está descendo para Jericó. Ele está indo para a perdição. Eu quero que se exploda ele. Meu irmão, minha irmã. Se aquele que está do seu lado está precisando de ajuda. Você, qual desses 3 está se encaixando na sua vida, na sua família? E não só no seu ambiente familiar, mas no seu ambiente de amigos, no trabalho. Você é o sacerdote que vai todo dia na igreja, faz oração, entrega e eleva a Deus as pessoas, a oração das pessoas. Mas quando vê o irmão sofrendo, aperta o passo. Tem uma canção que diz assim: seu nome é Jesus Cristo. Está caído. E a oração e a canção fala assim: e a gente, quando vê, aperta o passo. Às vezes para chegar depressa à igreja. Talvez ali esteja a pessoa sofrendo. Talvez você não seja o sacerdote que eleva a Deus. Talvez você seja alguém que serve na igreja. O levita representa todos aqueles que têm um trabalho na pastoral. Talvez não tão à frente como um sacerdote. Mas talvez cantando, lendo na missa, sendo comentarista, acólito e tantas outras funções em alguma pastoral. E mesmo assim, mesmo não sendo aquele que está lá no topo, você não vai ao encontro. Talvez agora, você talvez seja como aquele samaritano que talvez você nem vá à igreja e parou aqui para assistir esse momento, para assistir essa pregação. Mas talvez você também é convidado. Não importa qual dos 3, os 3 são chamados a olhar para aquele que está caído e usar de misericórdia. E muitas vezes aquele que está caído pode estar caído aí dentro da sua casa e você não está conseguindo enxergar. Né? Aqui em casa nós somos em 6. Quando nós nos apresentamos eu me esqueci, né? Um erro bem grande, eu me esqueci de mencionar. Bem grande mesmo. Bem grande, porque nós temos 4 filhas lindas. Temos Mariana, Thalita, Clara e Ana, né? Filhas geradas no amor, filhas desejadas, filhas queridas. E para nós, tendo como pais, vou dizer aqui de coração, tendo filhas que estão em fases distintas, né? Temos 2 adolescentes e 2 pequenas, 2 crianças. Então é difícil para nós também lidar com a diferença de faixa etária, com a diferença de necessidade de cada faixa etária, própria para cada faixa etária. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina aqui, no versículo, quando diz no último versículo, aquele que usou de misericórdia. Quem foi o homem? Quem foi o bom? Quando o mestre pergunta, Jesus responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus não diz apenas isso, ele termina dizendo assim, preste muita atenção e acolha essa palavra, porque é Jesus que diz para nós, vai e faze tu o mesmo. Vai e faze tu o mesmo. Essa é uma ordem para mim e uma ordem para você. Para fazer o mesmo, olhar com misericórdia para aquele que sofre dentro da nossa casa, dentro da nossa família,
tem sido cansativo para lidar com as situações, né? Muitas vezes não é fácil viver em família, viver com as diferenças do outro. Não estou dizendo que é fácil, não é fácil. Eu estaria mentindo se eu dissesse que é fácil. Eu estou dizendo aqui que é difícil, mas que é possível. Pela graça de Deus é possível. E Jesus, ele nos diz, vai e faze tu o mesmo. Se Jesus diz para vai e faze tu o mesmo com o seu inimigo, por que não fazê-lo com a nossa família? Por que não fazer com aquele que está aí na sua casa? Porque aqui o samaritano, ele dedicou tempo àquele que estava entre a vida e a morte. Para que aquele homem tivesse vida, porque aqui nós estamos falando de compromisso com a vida. E o compromisso com a vida, ele requer tempo, ele requer investimento. Aquele homem, ele se dedicou, ele parou. Preste atenção nisso, ele parou. Ele parou o que ele estava fazendo, ele estava indo para algum lugar, ele estava a caminho de algum lugar. Ele parou. Ele viu uma necessidade, diante daquela necessidade ele parou. Então hoje, qual é a necessidade aí na sua casa? Uma necessidade de compromisso com a vida de verdade, porque a vida aqui eu não estou dizendo só de respirar. Porque não é só apenas o fato de respirar, isso é uma coisa, uma característica involuntária nossa, a partir do momento que nascemos. Mas a manutenção da vida, o Senhor ele nos ensina que é desde o gerar, né, o gerar, o nascer, o cuidar, o educar, desde o nascimento até a morte natural. E como tem sido a manutenção da vida dentro da tua casa, da tua família? Porque para termos um equilíbrio, ainda mais nesse momento particular em que vivemos, um momento de isolamento social que mexe conosco, que causa em muitos de nós muita ansiedade, muita insegurança, né? Muitos perdendo o emprego. Então, para ter equilíbrio na manutenção dessa vida, são vários fatores. É o fator emocional, é o fator de emprego, de necessidade básica. E eu não sei como está aí a sua que comer, se você está trabalhando, tem um emprego fixo, se está tudo bem equilibrado emocionalmente, né? Se está tudo bem na sua casa. Mas o que eu tenho para dizer para você hoje é que independente de como está a sua casa, Jesus te visita nessa noite. Não importa o jeito que tá. Não importa se você tá triste, se você tá ansioso diante de várias situações que estão acontecendo, né, no mundo e na sua casa, no seu mundo pessoal, né? Porque são muitos os motivos de ansiedade hoje. Não importa o jeito que tá o seu coração. Jesus, ele visita hoje a sua casa, ele visita hoje o seu coração para dizer, você não está sozinho. E essa vida, essa manutenção da vida, eu estou aqui para te ajudar. Então Jesus, ele vem como ali na parábola ele ensina, os discípulos, ele ensina a nós também hoje, ensina você hoje, que ele não desampara. Jesus está com você. Então entrega o seu coração para Jesus na noite de hoje e deixa que ele toma conta. E peça para o Senhor, Senhor, me ajuda a cuidar dos meus, a cuidar da vida, das vidas que o Senhor me confiou. E ele parou. E depois que parou, ele cuidou dele. Para olhar para tua casa, para tua família. O grande problema das pessoas é que não param. Essa pandemia obrigou muita gente a parar. Mas só parou porque foi obrigado. Não parou porque estava preocupado. Quantas famílias que, porque parou obrigado, se separaram nessa pandemia. Por quê? Porque nunca parou para olhar o outro. Ele foi obrigado a parar. E quando parou, discutiu, brigou e acabou resolvendo não continuar. Mas quantas vezes você parou para olhar para a tua casa, para a tua família? Você tem sido realmente essa pessoa que... Quando eu olho para as situações das famílias, quantas famílias... A criança, ela aprende aquilo que vê os pais fazendo. Eu lembro de uma historinha que dizia assim, até que uma criança lá foi e ajudou um idoso a se levantar. E aí, uma idosa, aliás, a senhora olha para aquela criança e fala assim, nossa, como você é muito bom. Ao que aquela criança responde, não, eu não sou bom, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. O pai dele ajudava as pessoas e aquela criança ajudava também.
Olha que interessante, eu não sou bom. Eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Como que está a tua casa? Agora eu falo com você pai e com você mãe. Como que está a tua casa? O que os seus filhos têm visto você fazer? É claro, cada filho vai ter a sua vida. Vai ter as suas decisões. Eles vão escolher os seus caminhos. Mas até uma certa idade, eles só vão fazer aquilo que viram seus pais fazerem. E se o pai não faz bem, se o pai passou reto, o filho vai passar reto. Se a mãe passou reto, a filha vai passar reto. Então você tem que parar. Olhar para dentro da tua casa. O problema é que as pessoas não querem a mão na massa. Porque pôr a mão naquele homem caído é se sujar de sangue. Pôr a mão naquele homem caído é se sujar de terra. Não tem como cuidar daquele homem sem se sujar. E às vezes, para cuidar da tua família, não tem como cuidar da sua família sem pôr a mão naquela sujeira que às vezes está acontecendo aí dentro. É exigente. É exigente. A palavra de Deus diz isso para nós em 1 Coríntios 13. O amor é exigente, o amor é paciente, o amor é bondoso. Né? O Senhor, Ele nos ensina na palavra tudo isso. E se o amor ele é exigente, hoje Ele exige de nós uma resposta. Exige de mim, exige de você uma resposta em favor da vida. Em favor da vida da nossa família, em favor, né, da existência saudável da nossa família. Porque não basta apenas existir e não basta apenas, como o Maurício falava, de uma obrigatoriedade de parar, porque nós estamos parados muitas vezes, não parados, porque de casa, muitos trabalham dentro de casa, mas parados da nossa rotina habitual, né? Parar aqui é apenas parar e ficar estático. Parar e ficar estático não resolve nada. É parar, refletir sobre o que está acontecendo, ver, analisar o que está acontecendo dentro da nossa casa. O Senhor me ajuda, o que eu devo fazer? E aí, diante daquilo que o Senhor disser, não ficar parado. E fazer de fato, colocar a mão na massa, como o Maurício dizia. E como aquele samaritano fez com um estranho, e investir tempo na nossa família, na manutenção da vida. Porque a nossa família, ela precisa sobreviver a esse caos que o mundo nos apresenta. O Maurício falava sobre exemplo. Muitas vezes nós trazemos do nosso passado, das nossas vivências familiares, da nossa raiz familiar, né, da nossa família de origem, nós trazemos traços que não são tão positivos. E talvez seja a hora de você renunciar. Se você até hoje seguiu exemplos negativos do seu pai, da sua mãe, e você tem reproduzido isso dentro da tua casa, é tempo de você parar, refletir e renunciar a isso. Porque é tempo de termos famílias novas que vivem segundo o ensinamento de Cristo Jesus. Famílias que vivem segundo o amor. Um amor que... Né? Papa João Paulo II tem uma frase muito bonita. Lugar onde a vida, dom de Deus, olha só, a vida é dom de Deus. É um dom de Deus a vida. Ela pode ser convenientemente dos múltiplos ataques a que está exposta. São João Paulo II dizia isso. A família é o lugar onde o dom de Deus, que é a vida, está acolhido e protegido dos múltiplos ataques. Então nós estamos no mundo e nós vivemos vários ataques. Hoje talvez o maior ataque seja o confinamento, o fato de ficar angustiado, ansioso, talvez. Ou muitas vezes uma experiência aí com drogadição dos filhos. Não sei quais são os ataques pelos quais passa a sua família. Adultério. São tantos ataques pelos quais passam a família. Mas o Senhor, Ele nos convida a refletir de que a família é o lugar que acolhe e que protege contra tudo isso. Então é preciso que nós deixemos Jesus ser o centro da nossa casa. É preciso que você deixe Jesus ser o centro da tua casa e da tua família, porque a palavra de Deus diz lá em João 10, que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância.
E ele não diz apenas para que todos tenham a vida, diz para que as ovelhas tenham vida. Porque essa palavra está naquele contexto da palavra da ovelha, em que Jesus está ali, é o bom pastor para cuidar das suas ovelhas, para dar a vida. E Jesus, no início dessa palavra, ele já nos faz um alerta. Um alerta que Jesus faz nessa palavra, olha. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então não permita que nada de mal entre na sua casa. Quem abre, muitas vezes quem dá brecha. Quais são as janelas que você tem deixado aberta na sua casa, na sua família, e que tem permitido que a morte entre? Porque a manutenção da vida, como eu já disse, não é apenas o existir, mas é emocionalmente bem. E para que estejamos emocionalmente bem, a nossa porta tem que estar aberta para Jesus. A casa realize uma obra nova, porque Ele é capaz de essa situação que é capaz de transformar. Mas é preciso morte, para situações de morte, que você volte a olhar para dentro da tua família, pare, reflita e tome o cuidado com aqueles que Deus te deu para amar e cuidar. E é interessante que se eu atento contra algo de mim, por exemplo, se eu decido que a minha mão não presta e quero arrancar a minha mão, isso é um suicídio. Eu quero matar o meu corpo, porque eu não concordo com aquela parte do meu corpo. Toda vez que nós lutamos contra a nossa família dentro da nós estamos querendo a morte, porque querer arrancar o meu braço é querer arrancar parte de mim, parte que constitui a minha vida. Eu sou o Maurício desse jeito. Se eu quero arrancar uma parte, se eu me revolto contra uma parte, eu cometo um suicídio contra a minha vida. E quantas pessoas têm cometido suicídio familiar? Quando vai contra a sua casa, tentando destruir alguém da sua família, você se engana, porque você está destruindo a tua família. Está destruindo a si mesmo, porque o Senhor diz que não serão mais dois, mas serão uma só carne. Então, quando eu prejudico o meu, porque a minha emocional depende do bem-estar do meu esposo, a saúde emocional das minhas filhas, ela depende do nosso bem-estar conjugal. Então, a família, ela é uma coisa só. E a família que protege, assim como na palavra de São João Paulo II, protege contra todos os ataques. Você percebe uma grande fragilidade quando a família não vai bem. Nós tivemos tantas situações de morte, de suicídio. E quando você vai ver a maior parte dos casos, você vê um problema familiar. Você vê um homem que se mata porque a esposa o deixou. Ou a mulher que se mata porque o esposo bate nela. Ou um filho que se mata porque não se sente amado pelos pais. Então, quantas pessoas que se atentam contra a sua própria vida não se sentem amados. Volto no início que nós comentávamos nessa passagem. Amar ao próximo como você se ama. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas meu irmão, minha irmã, se eu não me amo, eu não tenho capacidade de amar o outro. Porque a base que eu calculo, a balança que eu coloco para calcular o amor, é o amor que eu tenho por mim mesmo. Se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar de alguém? E quantas pessoas que têm entrado neste caminho, e eu faço um alerta aqui para as famílias. Quantos pais, quantas mães,
tem deixado as pessoas abandonadas. Talvez, agora eu quero falar com você, que talvez você se sinta abandonado. Mas talvez quantas vezes você também que se sente abandonado. Quantas vezes você fez como aquele samaritano de parar e olhar para o outro? A pergunta de Jesus é: quem é o próximo daquele que precisa? Então eu pergunto para você que se sente afastado: quem é o teu próximo? Porque o que acontece nas famílias é que as famílias se distanciam. Começou com aquela história de não comer mais na mesa. Cada um come no seu canto, cada um come no seu quarto, cada um come no seu sofá. Depois veio a televisão, cada um come assistindo televisão, não se conversa. Depois veio a internet, celular, e tá os 4, 5, 6, 7 pessoas na sala, cada um olhando o seu celular. Porque cada um interagindo com a sua realidade, com os seus amigos. Agora, ainda mais essa época de eleição, que tem de amizade. Um monte de gente pedindo para ser amigo. Mas ninguém, às vezes, desses são seus amigos de verdade. São virtuais. Se eu fosse olhar meu Facebook, meu Deus do céu, tem mais de 2.000 amigos virtual lá. Tem não sei quantos lá, 1.000 amigos virtuais, 100 e pouco, 500. Quantos amigos você... Mas, gente, vai dizer a palavra que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Você tem pessoas que conhecem, pessoas que te curtem. Mas amigo verdadeiro é aquele que está próximo. A amizade entende que você está próximo de alguém. Se eu estou próximo de alguém e por isso sou amigo dele, meu irmão, minha irmã, a pessoa mais próxima de você são aqueles que estão dentro da tua casa. Mas para que você seja próximo deles e para que eles estejam próximo de você, existe uma verdade neste evangelho que vai dizer: quem é o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos ladrões? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser próximo de alguém, usa de misericórdia com ele. Quantas pessoas que a gente já fez atendimento de famílias, e eu já trabalhei no plantão de oração por um tempo. Quantas pessoas que filhas e filhos, e não membros da igreja, eu diria assim, membros não como o levita, mas como o sacerdote, de frente, mas que não se sentiam amados porque diziam: olha, eles fazem tudo pela igreja, mas não fazem nada por mim. Então o convite do Senhor para você e eu é ser próximo do outro. Próximo está do meu lado. Essa proximidade, eu repito, não é estar perto. Essa proximidade resume-se nesta palavra: aquele que usou de misericórdia para com ele. Hoje, particularmente, dia de Santa Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, Santa Dulce dos pobres, uma mulher que se doou, santa brasileira, mas que se doou para ajudar os mais necessitados. Como não lembrar de Teresa de Calcutá, também santa, que ajudou os pobres. Que ajudou, quando perguntaram para ela, para a Madre Teresa de Calcutá, onde que estão, que queriam os dinheiro de volta, porque tinham dado dinheiro para ela construir um monte de hospital, e ela não construiu hospital, ela cuidou dos pobres. Falaram que se fizesse não sei quantos hospitais ia cuidar de mais gente. Não, a preocupação dela não era hospitais. A preocupação dela é cuidar
daquela pessoa que está próxima. Ser próximo delas. Quando chegou para ela e quiseram o dinheiro de volta, falou assim, nós queremos que você devolva todo. Ela falou assim, pode vir, eu vou devolver centavo por centavo, está aqui. Tudo que vocês me deram eu vou devolver para vocês, pode vir. Quando eles entram, ele fala assim, mas cadê o dinheiro? Ela entra numa sala, onde estão as crianças e os pobres mendicantes caídos ao chão, sendo cuidado pelas irmãs. Ela fala assim, tá aí, todo o seu dinheiro, pode levar para sua casa. Meu irmão, ninguém quis aquele dinheiro, porque ninguém queria ser próximo daqueles homens. Só Madre Teresa de Calcutá, que era próximo daqueles, porque ela usou de misericórdia para com eles. Um verdadeiro comprometimento com a vida, né? Que é o tema de hoje, família e compromisso com a vida. Então nós vemos aí, né, um exemplo de Santa Dulce dos Pobres, e não quiseram levar aquele dinheiro, que na verdade eram os irmãos... Madre Teresa? Perdão, Madre Teresa de Calcutá. E não quiseram levar esses irmãos para casa, né? Que valiam muito mais, porque a vida vale muito mais. Então eu digo para você hoje que vale muito mais do que todo o dinheiro que você possa ganhar, a vida daqueles que você convive, daqueles que vivem ao seu lado, que estão perto de você, como Maurício dizia, não que estão apenas perto, mas que são próximos de fato a você, com laços de sangue ou laços afetivos, né? Filhos do coração. O Senhor, Ele nos chama hoje a tratar com misericórdia. Aquela sua casa que te dá bastante trabalho, que te dá bastante dor de cabeça, Jesus, Ele te convida a cuidar, zelar pela vida dessa pessoa e tratar com misericórdia, porque Jesus diz, vai e faze tu mesmo. Cuida com misericórdia. Que tenhamos, que aprendamos com esse evangelho a ter misericórdia. Temos da nossa casa, que hoje nós possamos dar um basta, um ponto final em toda situação de morte, como o Maurício dizia, de suicídio familiar. Um suicídio familiar, uma família que morre, que lamentavelmente morre diante de todos os ataques externos que possam acontecer, e muitas vezes suicídios pessoais, diante de tanta aflição emocional, psicológica, pelo qual passam aqueles que estão perto de nós, que são próximos. Que o Senhor, Ele abra os nossos espirituais para poder enxergar com misericórdia, que você possa enxergar com misericórdia a pessoa que está próxima a você, que muitas vezes sofre de pedido de socorro, talvez, que você possa ter o Espírito Santo que é derramado sobre o nosso coração. O coração, ele traz a nós doçura, que ele possa entregar a você a graça de ser mais sensível à necessidade daqueles que te amam, daqueles que te cercam. E muitas vezes, mesmo que você esteja se sentindo, como Maurício disse, talvez você se sinta aí sozinho, se sinta abandonado, o Senhor hoje, Ele te visita. Então receba a visita de Jesus, né, pela intercessão de Nossa Senhora, e que você possa tomar um novo fôlego, que você possa respirar, sabe, suspirar forte, puxar ar para os seus pulmões, uma nova vida, que você possa receber na noite de hoje um sopro de vida nova, uma vida nova que faz cair por terra toda a situação de morte, e que você não se sinta mais desanimado, não se sinta mais abandonado, triste, porque talvez o seu esposo não é como você queria que ele fosse. Porque talvez os seus filhos estão te dando muito trabalho e você, como mãe, está se sentindo cobrada, se sentindo cansada, sem saber o que fazer. Deixa agora a graça de Deus ser derramada sobre você. Fecha os teus olhos, aonde você está? Não, agora. Nós queremos nesse tempo que nos resta, rezar com você, pedindo realmente a graça do Espírito Santo que alcance a tua realidade familiar, que alcance a tua realidade pessoal. Não importa se você está agora reunido em família, se você está sozinho, mas nós queremos pedir ao Espírito Santo de Deus que alcanceis agora aqueles que nos assistem, aqueles que participam conosco, Senhor.
Todos aqueles, Senhor, que a palavra alcança de longe, Senhor, escutam a nossa voz através das mídias sociais. Sim, Senhor, nós queríamos estar todos mundo reunidos na igreja, Senhor, mas não pudemos neste tempo, Senhor. Por isso te pedimos que o Teu Espírito Santo, que não tem barreiras, possa agora, Senhor, alcançar cada irmão e cada irmã, cada família representada nas pessoas que nos assistem neste momento. Nós te pedimos, Senhor, a graça do Teu Espírito Santo que alcance, Senhor, os pais, para que dê a eles novos alentos, Senhor, aos pais e mães, para que eles possam ser revigorados nesta noite, Senhor, e voltar o olhar para a sua família, Senhor. Nós pedimos, Senhor, o Teu Espírito Santo que alcance os filhos e filhas, para restaurar o coração deles, aqueles que estão caídos na confusão, drogadição. Nós Espírito Santo de Deus, alcança agora. Sobretudo, Senhor, tira, Senhor, para que a misericórdia entre, Senhor, hoje a nossa casa, para que a misericórdia do Senhor adentre as nossas famílias, Senhor. Nós pedimos que o Espírito Santo alcance, Senhor. E eu te convido, se você aí na sua casa, onde você está, ainda não fez essa experiência, eu convido você a fazer essa experiência conosco. Feche os seus olhos e peça agora para o Espírito Santo: venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, sobre mim, mudar o meu coração, transformar o que precisa ser transformado. Que o Senhor possa tirar da minha casa, do meu coração, de toda a minha família, toda a situação, sentimento de desespero, de desamparo, de falta de esperança, toda situação que faz eu me sentir sem saída, que o Senhor possa agir. Vá pedindo para o Senhor: Senhor, age nas situações que fazem eu me sentir encurralado, sabe, que me faz eu querer me isolar da minha casa, da minha família, que me faz perder o sentido de viver. Venha, Espírito Santo, visitando todos os meus filhos, esposo, esposa, todos aqueles que são meus, que o Senhor me deu para amar, devolvendo o sentido de viver, a vontade de viver. Vem, Senhor amado, derramando o amor próprio, fazendo com que eu possa me amar mais, para que assim, me amando, também possa eu amar o outro, amar aquele que está perto de mim, Senhor. Renova em mim esse amor próprio, eu que muitas vezes tenho me sentido mesmo sem valor. Se você tem se sentido sem valor, pede agora a graça do Espírito Santo, para que Ele possa te visitar e tirar de você todo o sentimento de morte, de todos aqueles que te amam e que te cercam, tirar todo o sentimento de morte. Que o Senhor possa agora agir com a graça no seu coração e na sua família, mostrando para você que você tem valor, que você é precioso para o Senhor. Que o Senhor possa agora renovar no seu coração essa palavra de que eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Que o Senhor possa encher você e a sua casa agora com essa palavra, tirar todo o mal, tirar todo o sentimento de morte e encher com essa palavra que traz vida. Que o Senhor possa derramar sobre você, derramar sobre a tua casa, derramar sobre a tua família toda a vida e vida em abundância. E convido você, para encerrarmos esta oração, a rezar junto conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sagrada Família, abençoai-nos para que sejamos santos. E rezemos a nossa oração final da Semana para as Famílias, da Semana Nacional da Família. Deus nosso Pai, por quem somos amados e chamados antes que nascêssemos, para sermos no mundo sinal vivo do vosso amor,
fazei que nossas famílias, a exemplo da família de Nazaré, sejam missionárias do vosso reino. Somos amados e chamados na vocação que nos destes. Pedimo-vos por nossas famílias, para que, encontrando em vós a vocação, ajudem a cada pessoa atenta ao chamado que o Senhor vos faz, e que em nossas casas servamos ao Senhor. Somos amados e chamados ao amor na vocação que nos destes. Isto vos pedimos pela intercessão de Maria, nossa Mãe, e de São José, educadores de vosso Filho, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Bem, meu irmão, minha irmã, muito obrigado a você que nos acompanhou neste quarto dia da Semana Nacional da Família. Que você possa convidar, né, na página aqui Nossa Senhora. Amanhã vai continuar às 19h30 também com o tema Iremos ao Senhor. Então que você possa viver esta noite e pensa bem. Aquele que usou de misericórdia para com ele. E encerramos com uma frase de Jesus: vai e faze tu o mesmo. Obrigado, Deus abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Encerramos a noite então de oração e partilha da palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Fique com Deus. Uma boa noite a todos.